2, tá filmando, velho. Tá filmando. 5, 10, 12. Tá. Agora você coloca onde você quer. Engraçado. Primeiro eu consegui aproximar. Você quer experimentar com álcool, não? Não é preciso de óculos, não. Então, deixa eu apagar aqui. Começou a falar como que ele veio de lá, assim. É, Começar a falar de lá. isso, lá desde a Itália, quando eu saí da Então, Itália. ele saiu lá da Itália com 12, não, 10 anos ele tinha, 10 anos. 10 anos. E ele veio, assim, ele não veio nem, acho que ele andava pouco embarcado, acho, no navio. Que ele não tinha dinheiro para fazer essa viagem, né? Vim então lá da Itália para vir aqui. Então ele montava, acho, um pouco lá no navio, onde quer, acho que andava com o navio. Depois ele vinha quando que acabava o dinheiro, então ele precisava parar e trabalhar onde que parou. Por exemplo, no rio, cachoeiro, né? Então ele vinha até naquela cidade onde que acabava o dinheiro, naquele lugar, que naquela época não havia cidade, era só um lugar de colégio, né? Às vezes uma certa outra casinha. Então ele parava lá e ele falava assim os homens falavam assim com ele ia andando, procurando de trabalho, né? Ele falava assim, eu faço qualquer coisa, o que você me manda eu fazer? Que é o serviço que tem aqui para mim fazer, eu faço. Então, se era para carregar, para fazer ponte, ele levava aqueles madeirão grossos, né, para fazer. Então, ele era baixinho, ele era um bobozinho mesmo. Ele, para poder dar a altura dos outros, colocava um pedaço aqui de outro pau, outro casqueiro que tinha lá. Então, depois ele embarcava novamente, quando que fizer, ele tinha aquele dinheiro para ter outro pedaço, viajar outro pedaço. Então ele montava no navio, devia ser, porque como é que ele via? Tinha que vir de navio mesmo, né? E ele vinha até em outro lugar, a mesma coisa. Se era para trabalhar, ele entrou numa coisa de dança, não sei como é que se chama aquilo. Grupo de dança, coisa assim? Grupo de dança. Grupo de dança, não sei quanto tempo que ele ficou lá naquele grupo de dança. Então ele falou que cada menino que dançava lá, ele tinha uma fita. Um era amarelo, cor-de-rosa, azul, verde, amarela, cada grupo tinha que, a coisa que significado era uma maringa, sei lá que colocava lá no pescoço. Mas ele falou que ele dançou tanto, que as meninas, outras gente pegava ele fora do grupo. Ele era igual um passarinho para dançar. O vovozinho era muito esperto. Então, depois, quando lá ele ganhava novamente aquela quaresma, né? Que era quaresma novamente. Ele falou que ele aprendeu a fazer tanta coisa. Que olha, que ele não era nada que ele não sabia fazer. Aquele vovozinho, ele era muito trabalhador. Nossa Senhora. Então, depois, quando que ele veio ele já estava em Castelo. Não, não, acho que começou lá do Rio. Acho que ele encontrava pessoas, então ele era conversador. Ele era muito conversador, muito inteligente, muito. Então ele pediu onde que ele estava. Ah, você está aqui no Rio? Ele falava, né, com ele. Essa história que ele trabalhava assim, é quando ele veio de Santos para Venda Nova, vamos falar assim. Para Venda, isso, quando ele chegou lá, já no Rio, então lá acho que alguém já era, tomava conta, mais ou menos conhecia alguma coisinha daqui, um café, não sei lá. Mandaram ele vir até em Castelo. Acho que eu vi falando do negócio dos Vivaco, que comprava castelo, Sim. comprava café. Sim, é verdade. Então, quando ele chegou lá,
aqui em Castelo, ele foi logo, acho que deram endereço, número, sei lá, aquela vez era tudo diferente, né? Ele bateu mesmo no Viváqua. Eles falaram lá em Venda Nova, falou, você vai para Castelo, que Castelo é bem perto de Venda Nova. Mas não sei, era tudo um deserto, né? Então ele veio reto na casa dos Viváqua. E dali ele ficou animado. Então ele quis ver o café, ele quis saber de onde que vinha o café. Que se era longe, se era difícil para vir até aqui em Venda Nova. Nada, eles falaram, daqui a Venda Nova é pertinho, não tinha nem estrada, era só com esse trilho assim, né? Então ele veio, dormiu lá em São Roque. Ele sempre ia dormir onde que tinha uma igreja, porque tinha medo dos assaltantes. Sempre tive coisa não boa, né? Uhum. E depois ele veio andando de lá de São Roque. E eu acho que ele chegou, já era de noite, lá na Pindoba, na igreja de Pindoba. Você já pensou ali, São Roque? Gastou o dia inteiro para chegar, porque a estrada era assim, né? Era tudo picadinha, né? Então ele dormiu lá, em Pindoba. E nesse dia a minha bisavó, que ela também é bisavó de sua mãe, acho. Meu pai, né? Seu pai. Giovana Rui. Giovana. A Giovana, isso de a Giovana. A minha bisavó. E a minha vovó, que é a Ângela, né? Todas duas é Toé, né? O sobrenome dela Toé. A Giovana não era mais. Elas foram na missa lá em Pindoba. Mas elas não viram, não. A vovó acha que... não sei, coitada, se ele levantou tarde, não sei a missa se era mas era de dia, porque naquela época não havia nada de noite, não, nem um terço, nem nada, ninguém saía de casa. Nós era Guatatu. Então depois elas vinham de lá, em Pindoba, mas era longe naquela época, né? A minha bisavó e a minha vovó sentaram ali, você sabe onde que é o sítio dos filetes? Sim. Então mesmo em cima ali, que a gente sobe assim, por lá, descida para lá, né? Então a minha bisavó falou com a minha vovó, né? Eu já estou cansada, ela falou. A minha vovó falou, mas vamos sentar aqui, mamãe. Que daqui a pouco nós vamos começar a andar. Então falou que ela estava toda cansada lá, acho que era calor, não sei, sentada lá numa sombra. E vinha o vovozinho com a malinha, acho que tinha uma muda de roupa, não sei se tinha, ela falou uma coisa pequenininha assim, uma malinha. Depois ele cumprimentou elas, né? Bom dia, boa tarde, não sei o que, era boa tarde, acho já. E depois não sei se foi a vovó era muito conversadeira. Quando ela era curiosa. Não era conversadeira, não era curiosa. Ela falou com o vovozinho. Você falou. É Giovana que falou, né? Não, a Ângela. A Ângela. É a Ângela. A Giovana era mais quieta, a vovó era curiosa. Ela falou com o vovozinho. De onde que ele estava vindo? Ele falou, eu cheguei de lá, de São Roque, falou, eu vim dormir aqui, ali no cemitério, ali de Pindoba. Aí, então a minha bisavó falou, lá veio com a mala, né? Ela falou, você é mascate? Ele falou, eu sou, mas ele não sabia, né, coitadinho, nem sabia o que era mascate. Ela falou, o que você tem para vender? Não, falou, então eu não sou mascate, não. Então ela falou, ele falou, eu sou uma pessoa, eu estou procurando de trabalho. Bateu mesmo na casa onde precisava trabalhar. Então depois a minha vovó deu um empurrãozinho na minha bisavó, falou, mamãe, o Ângelo, né? É o Ângelo, titio Ângelo, né? Titio Ângelo, mamãe que precisa de gente para trabalhar. Então a minha bisavó animou. Ela falou, é meu filho, ela falou. A minha bisavó falou, é meu filho que está procurando
gente que trabalha para ele. Então elas vieram, elas duas, e com o vovozinho, né? O vovozinho atrás, não sei se estava na frente, porque naquela época era pata ali atrás do outro. E depois ele veio, parou lá na casa, você conheceu a casa velha lá do tio? Dos Altoetos. É, a senhora parou, né? Que a hora que ele chegou na casa ali e tal. Na casa velha dos Do ali. tio Ângelo mesmo. Isso. Na casa Descendo. do tio Ângelo. E ele ficou lá. Depois, ele nunca viu uma ronca. Ele nunca viu uma mata. Viu lá, mas não que foi lá trabalhar, né? Então tudo era tio Antônio, tio Ernesto, né? Não, que Guerino, acho que era meio novinho. A coisa era meio novinho do Pedro, seu vovô, né? Por favor, era Pedro. Acho que o seu vovô não estava, não. Era o tio Ernesto, o Antônio e o Guarino, acho que estava maiorzinho. E ele, e o vovozinho, foram lá cortar capoeira. Eu acho que era por cima ali onde que hoje tem cidade, lá onde que tem a Campinho da Mata, por aí, acho que ali tinha mesmo um lugar de plantar milho. Mais para cá um pouco, mais para cá ali. E depois ele foi de tamanco. O vovozinho caçou os tamanco e foi lá. E então, por exemplo, assava uma capoeirinha grossa assim. Ele não sabia não que era fazer assim. Ele apanhava, por exemplo, isso aqui que eu mato, Uhum. ele rodava até que cortava, fazia tim, 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 até que a bichinha caiu. Então chegou a hora do almoço. Os meninos, né, já pensou, né, acostumados a meia mata, é igual bicho, né? E ele demorou para sair, ele não era capaz, acho que os tamacos não paravam no pé por causa das capoeiras, né? Quando que ele chegou lá na casa do tio Ângelo, as outras já tinha todo mundo almoçando, todo mundo tinha almoçado já. Então, quando que ele chegou, ele comeu também, acho que a vovó também, minha vovó, né, minha bisavó também, acho que tinha pena dele, coitado, né? Estranho, né? Nunca vi uma ronca, nunca vi ninguém derrubar capoeira, né? Depois, quando que chegou, era tempo de pegar café. Era tempo de pegar café. Acho que mesmo como agora. Então, a vovó, eles dois eram da Itália, mas a vovó não entendia o que ele falava. E ela não entendia o que ele falava. Mas isso. É porque um de Brasília e um de Treviso. Então, a fala é diferente de noite. Você vê, o vovô, a fala do vovô era bem em latim. Bem em latim. Como que ele falava tão lindo. E a vovó falava italiano verdadeiro, lá da Itália, né? Mas ela nunca aprendeu a falar em português, igual a nós. Mesmo até que ela viveu 102 anos, mas a gente tinha que falar todo italiano com ela. Então a mamãe falava, o papai falava sempre assim, a nossa gente mais idosa, né? Então lá no meio do café, eles podiam pegar uma careira café era diferente, era tudo assim. Ou acima, né? Morro acima. Então ela falava alguma coisa com ele. Ele falava, o que você falou? Então parava sem saber o que ela falava. E lá para frente ele que fazia a pergunta para ela. Nem ela e nem ele, coitadinho, fizeram uma vida para poder se entender, né? A língua diferente. Agora eu sei falar um pouco o dialeto, mas nosso, o dialeto italiano, né? Mas para conversar com o Jean-Pierre, eu não falo uma letra. Ele fala a diferença de noite da nossa língua. Então, tanto aconteceu com o vovô como com a vovó. Mas ele depois, ele entendia bem depois, ele aprendeu. Mas não, o vovô, ele sofreu muito, coitadinho. Você já pensou, ele vem de lá, né, até aqui. Só que ele era muito inteligente, só que ele era muito trabalhador. Ele conseguiu chegar até aqui. E depois, sabe que ele gostava da vovó, né? Começou a gostar da vovó, né? Porque ela era viúva mesmo.
Ela tinha 4 filhos, mas só que uma menina, porque a vovó era viúva, né? E lá, Matilde, acho que ela morava lá naquele escafundó de Judas lá. Ela precisava ser mãe, ela precisava ser homem, ela precisava ser tudo. Ela ia lá na roça, andando na roça, e deixava em casa os meninos. Eu não sei se você conhece, se você também ouviu falar do tio Jacó. Já ouvi. Ele é vovô do doutor Orlando, né? Uhum. Sabe o que ele fez? Com a menina, não sei se era a caçula da casa. Ele não piou um, um prego na boca da pobre anjinho. E naquela época não havia nem estrada, não havia, ninguém falava leva para o médico, não havia nada, pronto. Vivia igual aos bichos do mar. E ninguém tirou, ninguém sabia, né? Não era como hoje. Uma morreu e os outros 3 ficaram com a vovó, né? E aquela que morreu, a vovó falava que ela viveu ainda 9 anos, pobre anjo. Com Com o prego na boca. Prego. E ela falou que ela não morreu igual um estico, porque ela vomitava, era sangue e vômito. Sangue e vômito. Mas falou, pobre anjo, quanto que ela sofreu, quanto que ela sofreu. E depois, e a vovó não ligou, não. Ela, não sei se o filho dela enterrou para lá, mas eu sei que uma morreu. Depois ela ainda ficou lá, depois de viúva, ela ficou 9 anos lá. 10 anos. 10 anos ela ficou lá, depois de viúva. De noite era tão perigoso, tanto para a gente, para os homens, como a vovó, que era viúva, coitadinha, né? Não sei quem que construiu o barraco, acho que foi o meu bisavô, que morreu, né? Que ele se chamava José Filete. José Filete. Eu acho que quando que ele morreu, eu acho que eles tinham aquela casa lá. Eu nunca pedi a vovó. Mas não tinha escada não na casa. A casa tinha escada, mas é daquela que... Igual que nós vamos lá deixar café, tirar uma fruta feita de madeira, jogar para tirar com o pé, né? Então, por exemplo, passaram essa noite, né? E hoje de manhã, descia todo mundo da casa, né? E escondia a escada. Tinha que esconder a escada, não sei onde que ela escondia, coitada, minha vovó. E quando que era de tarde, colocava a escada, subia todo mundo e puxava para cima a escada. E escondia outra vez a escada. Porque depois no fim ela ia para cima, porque tinha gente que ia tentar ela de noite. Coitadinha, vovó. Não acho que ela passou muita coisa ruim também, minha vovó. Coitada, com 3 filhos. Sofreu muito com aquela que estava doente, né? Sofreu muito porque ficou viúva, né? Depois sofreu muito porque tinha aqueles 4, com ela 4 pessoas para comer e beber, né? Depois o tio Ângelo pegou para ele. Por isso que ela veio morar aqui. Porque quando ela casou, ela foi lá para cima, lá quando ela casou com o Filete, né? Mas depois ela morou não sei quantos anos ali no tio Ângelo. Eu acho que ela viveu muitos anos ali. Porque o vovô sempre falava que quando que os meninos dele casou, que ia casar, era lá em Conceição. Não, aqui não havia nada, não, que era só mato. Quem queria ver mato vinha aqui, né? Quem queria ver mata era aqui. Então eles foram lá casar, lá. Ele falava do tio João. Mas não sei se o tio... Não, o tio Jacó já tinha casado aqui. Sim, porque o tio Jacó era casado... Porque a minha tia Maria, a mulher do tio Jacó, casou com 13 anos. 13 anos. Então depois o papai, quer dizer, meus 3 tios, era rapazolinhas, né? Gente nova, né?
Então eles iam armar a boca para cá e para lá. E era no meio da mata, ela ia junto com eles. Ela não tinha juízo, não era uma criança, coitadinha, a tia Maria. Uhum. Ela viu que não era assim, né, coitadinha, a tia Maria, minha madrinha. E o tio João, eles conseguiam ir daqui de Venda Nova e parava lá no sítio do Venturim. Acho que era para lá um pouco de São João, bem para lá um pouco. Então daqui, nesse dia, ia daqui lá no Venturim. Depois, o outro dia de manhã, então, era de lá do Venturim até Conceição. Então, falou que quando que o tio Jacó, então foram todos dormir. Tinha também o tio Jacó. A tia Maria acho que não estava, não. Eu nunca vi falar da tia Maria. Então, quando que era bem de madrugada, não sei que hora, falou que o tio Jacó deu um chute lá na bunda do tio João. Oh, levanta que está na hora, levanta que está na hora. Mas estava tudo em italiano, né? Então, mas o vovô, quando falava Maria, ria. Mas sabia cada batatada que eles faziam. Mas acho que era mais para se distrair, né, coitadinho. Depois foram lá casar. O tio Jacó falou, então o padre pediu ao tio João se ele começou a falar de casar, diz aquilo. Você veio aqui sim, com o senhor. Ele falava outra coisa, sim, com o senhor. Não sabia nem falar, coitadinho. Não vim casar com a dona Maria, a mulher dele era Maria. Com a dona Maria, eu vou casar com o senhor. Ele falava, vou casar com o senhor. Mas é bem coitadinho, né? Mas que era muito pior de hoje, né? Então, e depois de quando que casou, o tio João casou, vieram tudo, era vovô, e o tio Jacó, e o tio João, e a tia Maria morava lá no Vintorém mesmo. Daqui lá, acho que foram só os 4. Eu nunca vi falar que foi outra pessoa junto, eu nunca vi falar, não. No casamento do Jacó. No casamento do tio João. O Jacó já era casado. Ah. Porque eu sei que casado quando que morava aqui fora naquela... Não tem que 2 casinhas lá, ali dos Berioski ali. Só que era mais para frente um pouquinho a fazenda. Era uma grandona essa aqui. Não lembro muito, eu morei muito. Bom, morei muito lá dentro também. Então, assim, resumindo assim, quando a Ângela veio de Matilde para cá, ela foi morar ali na fazenda Na fazenda junto do onde que o Zeca morou por último ali, na Casa Velha ali. Na Casa Velha. Aí depois, quando o vovôzinho Brioski chegou, casou com a Ângela, aí veio morar... Veio morar aqui. Aqui? Sim. Aqui, já fala aqui, perto da casa do Angelinho, eu tô ali. Mas mais um pouquinho. Não tem aquelas 2 casinhas ali que é dos Berioski? Ah, tem. Era mais para frente um pouquinho. Acho que, não, nem daqui, é igual aqui no centro, era mais perto, a nossa fazenda era lá. Ele morou lá, depois que casou, logo acho que ele comprou a terra ainda quando que ele namorava, eu acho. Acho que ele ficou muito tempo lá na casa do tio. Do tio Ângelo, do seu vovô, do seu bisavô, né? Bisavô. Acho que ele ficou muito tempo lá no seu bisavô. Também, ele era pobre, não tinha nada, né? A vovó, coitada, também acho, não sei quantos anos que ela morou ali. Mas só tudo que os filhos que ela tinha, né? Como é que ia fazer? Acho que ela comia e bebia tudo nas custas ali. Junto com o Ângelo. Do Ângelo, dos filhos, né? Que era o Antônio, o Guarino, o Pedro, acho que era, o vovô era bem mais novo, eu acho. O vovô é o caçula da casa, né? Dos homens é o mais novo. Então, isso daí. Só tinha Tia Celeste depois dele. Isso daí. Eu não sei porque, sabe que naquela época era difícil a gente se encontrar, mas a gente morava lá na Tapera. Muitos anos a gente morou lá. Então, aqui onde que morava a vovó, para nós era um lugar estranho. Não sabe que a minha vovó, a Andoletina, o apelido dela, ela quando que tinha assim, por exemplo, assim na política. Naquela época que tinha muito famoso, era o Plínio Salgado. Você viu falar? Já Pelo menos ouviu falar. Então, falava lá na igreja. Falava na igreja. Olha,
Quem quer assistir, quando que vai falar como? O discurso. Discurso do Plínio Salgado. Vai lá, vamos lá no Titio do Leito, né? Lá no Ernesto. Vamos lá no Ernesto, que lá tem um rádio. Enchia a casa de gente, meu filho. Agora, hoje é uma coisa, uma pessoa que vai para a Itália, vinha lá e todo mundo prestava atenção, porque a vovó falava, mas coitadinho, mas como é que ele consegue falar? Então a internet falava, mas também titia, ele estuda antes de falar. Mas você vê cada coisa, né? Mas nós somos igual bobo hoje também. Mas naquela época, mas também, ó, nós tínhamos, eu vim na catequese estudar, eu vim um ano aqui em Venda Nova, por causa da minha paralisia. Eu não conseguia, a minha perna era fria de noite, tinha pouca força quando eu era nova, né, novinha. Então eu vim tão pouco estudo aqui fora. A escola era na frente do Vicente Perim ali. Do lado do Vicente, né? Sim, lá. Era lá a escolinha. Então, era muita chuva, era muito frio. E era barro. Que você vê, lá, bem para lá, você sabe mais que mora Sossai? Gelim, Sossai ali. Uhum. Daqui, igual lá no cemitério, precisaram colocar madeira, estiva, italiano estiva, para poder andar. Não se fundava, não ia para frente, não. Tanto barro, né? De Tanto brejo. tanto barro, de tanto brejo. Então foi difícil, eu também não pude estudar. Mas depois nós fizemos outro ano, acho, lá Quarto Filete. Estudemos Quarto Filete. Mais um professor. Que acho que se fosse hoje, os professores abririam a boca, ficassem ouvindo ele falar. O Filete, lá que morreu lá na Tapera, coitado. É meu primo, ele. Mas a nossa vida foi muito engraçada. A vida da nossa vida, 70, 80 anos, por aí, 60. Então a senhora falou, então O vovozinho? vovozinho Brioschi, ele morou Morou. aqui e depois mudou para Tapera também. Morou para Tapera. Tapera é lá onde que é o terreno do Plínio Brioschi hoje? É. Onde que Viemos morar primeiro. O vovozinho ainda ficou um tempo aqui com o tio Vitório. Ele ficou mais tempo aqui com o tio Vitório. Não sei se acho que não tem arrumado ainda direito lá em cima onde que a gente. Porque dali do tio Bel aqui, do tio Beppe, nós fomos lá, não tem aquela cachoeira. Tem. Aquela casa lá. Então lá onde. Depois o vovô. Perto da Igrejinha da Madalena, por baixo, sim, um pouquinho ali. Por baixo ali. Aqui embaixo que tem a cachoeira, hein? Perto da coisa do Beppe. Até que agora ali vai. Pousada no Beppe? Pousada, isso. Eu morei ali na pousada, acho, 22 anos. Não, 18. Depois que nós fomos morar lá em cima. O seu pai também? Vocês moraram lá? Quantos anos que moraram todos três lá juntos? Morava tudo junto, o papai e os dois tios gêmeos, né? Nós trabalhávamos todo mundo lá. E aqui tinha um colono. Mas você vê que coisa, né? E depois, não digo que era tromba da água. Bom, se nós estamos aqui vivos, por um milagre de Deus, né? A família do papai aqui. Veio uma pedra grande igual aquela da coisa lá do cemitério, da casinha lá. Uhum. Mas acho que Deus botou a mão. Ela não conseguia derrubar a nossa casa. Se ela não tivesse um pau enorme, e ela veio mesmo na direção do pau, e ela perdeu a força, ficou lá. Parou no pau. Parou no pau. Tá lá ainda esse pau, essa pedra? Sabe que tempo que eu não vou mais lá? Não sei se deve estar lá, filho, porque era de uma madeira de lei. Não sei que era uma madeira muito forte, era um enorme pau. E parou, a pedra parou lá.
Benza a Deus. Benza a Deus, ó. Subiu tanto, lá em cima, parece que tem uma laje, mas naquela época havia duas pedronas, uma cada lado. Eu acho que uma é daquela que desceu. Fazia como... era bem largo lá em cima. Onde que nasce lá é uma coisa grande assim. Mas ali bem lá para frente, onde estava o pé de mamão lá, ficava largo assim. Então tudo aquela água daqui, ela subia numa altura, por causa que tinha muita água. E ela batia lá na porta da nossa cozinha. Não parava a lamparinha acesa, naquela época só tinha lamparinha, né? Não parava a vela. Nós, na família, ninguém se ouvia. Se eu falasse com você, você não me ouvia. Se você falasse comigo, eu também não ouvia. Não se ouvia nada. A maior escuridão. É o barulho da água que descendo. Barulho da água, porque batia na porta lá da cozinha. Mas a gente, quando que minutinho, a gente tinha curiosidade, usava aquele lampião grande, a gente via que a água fazia assim, ó. Depois o papai, depois daquela época, começaram a falar, vamos fazer a parte. E, bom, então fizeram lá com coisa, fósforo. Uma maior, uma menor, uma sei lá. Mas não tocou o papai sair de lá. Não sei se era isso que pediu tanto a Deus, né? Porque caiu barreira na nossa casa e levou quase tudo que a mata lá. Mas na frente da nossa casa, só de lado, bem longe. Mas você visse a madeira descendo. Porque começou ainda era dia. Gente, mas não sei não. Mas Deus acha que falou ainda, eles têm que ficar aqui ainda, aquela pessoal lá. Senão nós tínhamos todo mundo. A vovozinha tinha mais coragem. Mas a vovozinha perdeu logo a coragem. Pois a vovó falava, vem aqui, vamos lá no quarto, vamos fechar tudo direito, a janela, a porta, para nós se entender, vamos rezar uma Ave Maria, vamos rezar uma saveirinha. Mas precisava se embolar para poder ver o que estava rezando, o que estava falando. Não, aquela vez foi muito triste, nossa senhora. Mas você tinha que idade, só lembra? Lembro, nossa senhora. Sim, 7, 10, 12 não, anos, pera, eu acho 15. Anos mesmo, deixa eu ver. Mais ou menos, né? Não, eu tinha menos de 15, porque nós saímos lá. Não, eu acho que tinha umas 13 anos por aí. 12, 13 anos. 12, 13 anos por aí. Eu lembro muito, mas a data eu não sei mesmo, não. Não, aí depois da chuva, dividiram, aí vocês mudaram para cá? Sim, tocou o papai, porque ele falava sempre que eu não quero morar mais aqui. Eu não quero mais morar aqui. Eu fiquei tão assustada, eu não quero mais ficar morando aqui. E depois daquela vez que nós vivemos para cá, nunca mais deu mais tromba d'água. Nunca mais deu. Nossa, você viu que coisa horrível. Porque começou de dia. Até tardezinha, assim. A gente via ali perto, era a casa do Arthur. Era lá. E a nossa era só atravessar um valão. Era lá. E a barreira desceu mesmo no balão. Acho que sorte nossa, né? Eu não conheço ali para me localizar assim, não. Nós moramos muito lá, que depois quando que... acho que foi 22 ou 24 anos que a gente morou lá, 25, sei lá, muito tempo. Eu sei que a gente ia coisar mata, cabrucais, falava mata. Naquela época todo mundo ia para a roça, né? Então nós os netos do vovô, era 15 que ia trabalhar. Trabalhava tudo junto também? Tudo junto. Se era para cortar mata, cabrocar mata, era junto. Se era para cortar capoeira, estava junto. Se era para fazer estrada, era junto. Se era para carregar madeira, era junto. Era plantar tudo, milho, arroz e feijão e tudo junto. Tudo
brigava, fazia tudo, né? Já pensou, 15. Depois era o vovô, era a vovó e os 3 homens, né? Nós éramos 15 só jovens, depois era 5 adultos, né? Ah, mas quando que nós viemos de lá, depois já veio o tempo de ir para o exército. E nós era já da cantoria, porque nós, o Arthur, isto no Arthur, a mamãe falou assim conosco, se vocês, uma ou a outra vocês vão ser, estudar ou ensaiar música. Eu e a minha irmã, né, que é morta, linda, e o Marcelino, escolhemos, e o Laurentino, quem deve dizer, a Daltina, a Norma e quem outro, Antônio, acho, não, o Antônio já estava, quando nós começamos, ele estava meio, eu não vi. Nós deixamos de estudar para ensaiar, para, assim, música. Eles cuidaram nós porque nós era doida. Nós também tudo que manava de gente que tinha, né? Se nós sabia que, por exemplo, ali no Carnel, nós vinha a pé, não ligava porque estava chovendo, porque estava frio, porque estava brejo, porque estava dilúvio, nós vinha sem lá. Se era lá para Lavrinha fora, nós ia para Lavrinha fora. Se era lá para Bananeira, então por isso que nós fomos convidados para entrar na cantoria, Santa Cecília. Mas nós temos muita coragem. Bom, eu tenho hoje também, com a bênção de Deus, tenho muita coragem. Senhora, vamos voltar lá no... Quando o vovô Brioche saiu da Itália a primeira vez, né? Que ele chegou a voltar e contar essa... Quando que... Eu acho que ele quis botar para lá, ele foi mesmo, coitadinho, ele foi mesmo. Mas da primeira vez que ele veio? Primeira vez que ele veio, eles falaram que ele veio clandestino, né? Que vem sem... Mas não é verdade, não. Porque a coisa dele estava aqui. Depois a vovó ela tinha uma doença do nariz. E ela não quis tirar nada na mar. Que bobo, não? Por que não peguemos o passaporte do vovozinho, né? Que pena, meu Deus. E o vovozinho tinha passaporte. Ele tinha. Não sei por que ele foi para lá, se ele ficou com a saudade do pai. Que ele veio a primeira vez novinho, né? Não, 32 anos ele chegou aqui. Aqui em Vila Nova. Uhum. Mas ele não... O pessoal fala que ele foi para Argentina a primeira vez, saiu de lá pequenininho. Saiu de lá pequenininho. E chegou aqui com 30. Depois daqui, que ele voltou para a Itália. Mas ele ainda não estava... Ele não tinha pisado aqui em Vila Nova naquela época, não. Ele ficou mais lá na Argentina. Na primeira vez, que eu falei primeiro, ele não estava morando aqui. Ele morava lá na Argentina, da Argentina que ele foi para a Itália. Depois, pela segunda vez, ele veio para cima. Porque a mim parece que a Francine sempre fala que ele falava que o pai dele mandou ele vir para cá. Porque ele falava que não, para ele não ficar lá não, que lá não, era a guerra, né, tudo aquele dilúvio, né. Acho que ele não ficou até com pena do vovozinho, né, coitado. Porque eu acho que naquela outra que eu contei, já foi a segunda vez, mas ele parou na Argentina. Para voltar para a Itália. Depois que veio aqui, ele não voltou mais para a Itália, não. A senhora tinha falado que da primeira vez da Argentina, ele tinha chegado lá na Argentina, era criança, aí ele morou ali na região, depois começou a subir, cheguei até o Chile, alguma coisa assim. Chile, isso de filho. No início que ele subiu, mas quando que depois que ele voltou para a Itália, acho que voltou novamente na Argentina, voltou no Chile, voltou para aquele lugar ali, dali que ele veio para cima. Na coisa, outra vez que eu contei, a primeira coisa que eu contei, depois daqui, quando ele chegou aqui, não foi para lá, mas lá da Argentina, do Chile, que acho que ele estava lá, de lá que ele foi para a Itália.
Mas depois, quando ele veio para cá... Na segunda vez, né? Na segunda vez ele ficou aqui. Já ficou aqui direto. Ele já ficou aqui, ele tinha 32 anos, né? Acho que quando ele estava mais novo, mais criança, que ele ficou lá na Argentina. É assim as coisas. Não, mas quanta coisa, sabe? Quanta coisa. Eu falo que, por isso que hoje as pessoas que casam, que tem só um filho ou dois, é difícil, porque eles não têm nada para contar, né? Mas é tão, a nossa família era tão unida, Nossa Senhora. Agora nós, nós de Zé, são assim, gente mais farista, né? Mais farista, gosta de cantar, gosta... Você pode ver, você vai lá no ensaio, lá da outra Vitória não tem ninguém. Agora sim nós estamos fazendo uma cantoria lá de velho. De segunda-feira nós vamos sair às 8 horas da manhã lá, na casa lá dos vovôs. Dos vovôs lá, né? Pé do Polentão. Tenho uma filha da outra Vitória. Tenho uma filha que vai lá. Escuta que essa foi. Mas então nós éramos muito, nós fazíamos barulhão. Colocava nós que arrancar feijão, capinar, tudo igual ali, com dia era para tudo. Porque nós era... Uma turma grande, né? Uma turma, bom. Mas então a vovózinha aconteceu isso daí mesmo. E a vovó, depois que ela ficou viúva, como é que eu contei, né, coitada, ela teve ainda coragem de ficar tudo aqueles anos, viúva. E eu acho, se não tivesse os homens que atacavam ela, eu acho que ela não vinha para cá, não. A minha vovó Andoletina. Só por isso que ela veio para cá. Se ela começou a reclamar com o tio Ângelo, né? E eu acho que era só o tio Ângelo. E aquele outro tio que se chamava como? Teve um outro que morou aqui na Nova José. Era o caçula, né? Morou ali no sítio do Sossai hoje ali. Sítio lá. Isso daí, verdade. Que depois eles falavam que eles queriam que a minha bisavó, que acho que ela ficou muito viúva, ficou muito tempo viúva, me parece, não sei. A Giovana, né? A Giovana, ficou muito tempo. Ela veio... Então, aqui, o tio Ângelo falou, por que você não vai também lá na casa do seu filho, né? Aquele outro que morava ali. Mas será que era José? Era assim, José. Era assim, era o Beppe mesmo. Morava ali. Nossa, naquela casa do... Porque você não, acho que você não conhece lá para cima. Aqui já do Denadai, que hoje são tudo assim, que tem... Bom, o Gervásio tem um sítio lá para cima. Aquele outro tem... onde que vende... Supermercado ali, supermercado, isso aí. Eles moraram lá em cima. Quando nós viemos para cá, que nós já tem... Ele tem 63 anos. E o Jair, quando veio aqui, ainda era bebê, sentava aqui, mas tinha que segurar. Então, eles vieram aqui também, ficaram lá, acho que 50 anos, porque depois, esses 3 anos, eles já, acho que estão morando lá para baixo. Mas vieram ali na casa do nosso tio, então, do Beppe. Porque o Denadai morou no terreno dos Perim hoje. Dos Perim. Então os Perim comparam a parte do terreno do Zé. Não, parece ver como é que foi. Depois acho que com tudo foi repartido, né? Tinha o tio Andoleto. Ou foi ali, foi herança da Pierina? Herança das irmãs. Lá embaixo, né, que tem o Ricardo Perim. Era a Pierina, né? Ali não, papai fala, acho que o papai fala que ali era... Tio Otávio comprou primeiro. Tio Otávio comprou junto com o tio Ricardo, né? Otávio Perim e Ricardo Perim compraram um terreno ali. Sim. Que ganhou foi só... Não, mas talvez foi herança dela, da Pierina, foi ali. Eu acho que aqui era da vovó. Aqui o terreno do Vante, Filete, ali tudo era da Doninha, da Ângela. Da Ângela.
quanta terra, né? É De lá, tudo que você está vendo aqui, tudo aquilo que você está vendo aqui, tudo aquilo que você está vendo aqui, lá mais para frente, lá em cima era Dinha, né? A mãe de Angelim. Lá onde que tem aquele sítio, lá era da mãe de Angelim, da Dinha. E ali mais, lá, deixa eu ver, a vovó. E ali no meio, será que era quem? Que Titio Ernesto. tinha terreno aí no meio também. O doutor Ernesto, ali onde que mora os filhos dele, né? É onde que mora Angelim Onde que mora, e o sítio do Pedrão é ali. isso daí. Ela era a Dília, depois era o tio Ernesto, depois era a vovó, depois era... Acho que as outras meninas, acho que não tinha nem... Era tudo não vinha, não sei no que tocou para elas. E para os outros homens, né? Porque ali tudo era dos Altoé, né? Eles moravam todos ali, tudo naquelas avenidas ali. Mas eu sei que a vovó, que era da vovó, 20, parece 21, aquele 22, não sei. Tinha muita terra, né? O Muita pessoal juntava dinheiro e comprava então, terra. Pensa igual o seu vovô, quando que ele comprou ali, tudo que vocês têm ali, né? Que seu vovô tem. Vovô, não é a coisa, Angélica, sua vovó ali. Ele parece que deu 50 reais, não sei, 500 reais, não sei. Mas olha, todo mundo ficou doido. O Pedro então ficou doido. O Pedro até ficou doido, você não está vendo? Comprou aquela porcaria. Deu tudo que dinheiro. 50 cruzeiros. Com pouquinho dinheiro comprava muita terra, né? Por isso que era tão diferente de hoje, né? Hoje para comprar um lotezinho. Você tem que trabalhar uma vida para comprar um lote. Tem que comprar uma vida. É isso daí. Então, como que você está falando do vovô? Que ele chegou lá na Argentina, lá em Buenos Aires, lá, aquele lugar lá. Ele era bem mais novinho que depois ele voltou para a Itália. Eu não sei quanto tempo que ele ficou lá. Da outra vez que eu fiquei conversando aqui, ali embaixo, aquele dia de manhã, que a Elisângela estava junto. Tinha falado que ele voltou na Itália e estava completando 18 anos. Aí chegou lá, o pai dele pediu para ele sumir porque o exército... Sim, ele era desertor. Mas não é verdade não que ele era desertor. Bom, só se depois ele viu depois, né? Na segunda vez que ele subiu. Na segunda vez. Pode ser. Pode ser que ele veio mesmo. Na primeira vez ele veio sem documento. Depois que ele veio com os documentos, né? Se a gente quer ir para a Itália, nós temos que fazer aquela... Cidadania. Tudo aqueles negócios, né? Mas você sabe que acho que é isso aí mesmo. Mas ele era muito sabido, nossa senhora. Você acredita que quando que ele veio morar aqui, tinha pouca gente que sabia ler. Eu não sei como é que ele perdeu. Não sei onde que ele estudou, não sei onde que ele perdeu, não sei. Ele mandava vir a esquila, o jornal da Itália. E de domingo, ele ia lá na praça, mas não era como hoje, na praça da igreja, era tudo diferente. Então, ele sabia que ele sabia ler, todo mundo sabia que ele gostava de ler, para todo mundo ouvir, que estava acontecendo na Itália, nos outros lugares, né? E então, ele começava a ler, todo mundo fazia aquela roda para ver ele ler, né? E ele chegava tarde em casa e a minha vovó falava, mas onde que você ficou até agora? Ele ficou tão preocupada. Nada, ele falava, eu estava lá lendo. Ele adorava ler, ele adorava. E domingo depois de meio-dia, quando que... Ia na igreja, né?